Sabia que você é sensacional em alguma área? Você pode ainda não saber, mas com certeza em alguma área você é sensacional. Cleiton Feliciano aqui, do canal Criado pela Mente. Mais um dia eu trazendo aqui um conteúdo para vocês. Hoje eu estava estudando primeiro para trazer alguma coisa para que de alguma forma, que seja de alguma forma mínima, esse conteúdo, como sempre, o meu intuito é agregar na vida de todos que receberem esse produto. Então, o meu objetivo, dito que é para ajudar, hoje eu vendo, faz uns dias que eu já estava pesquisando o que eu ia trazer. Eu gosto de dar uma mesclada nos assuntos aqui nesse canal. Não gosto de engessar apenas em um nicho, em nenhum tema específico, mas sempre eu gosto de voltar para finanças, para desenvolvimento pessoal e assim por diante. Então, hoje, eu dando uma estudada, primeira coisa que me gritou para mim, me chamou a atenção, é de analisar, de acordo com as coisas que eu gosto de estudar, das coisas que eu gosto de sempre estar ali aprendendo, quais os principais requisitos que as pessoas bem-sucedidas têm. Então, primeiro eu me apeguei nisso e já tenho hoje um material para trazer para vocês. E espero que, se você que me acompanha, você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você quer ser um cara que consegue sustentar a sua família, dar do bom e do melhor para a sua família, com certeza não deixar os seus queridos, as pessoas mais importantes da sua vida. Então, você que tem vontade de ser bem-sucedido, primeiro que eu vou trazer para vocês alguns exemplos que eu vejo que são, na verdade, unânimes em todas as pessoas bem-sucedidas. Um desses requisitos que você pode ter certeza, e aí eu já vou perguntar para você, você é uma pessoa que gosta de sempre aprender e sempre continuar aprendendo? Ou seja, você é aquela pessoa que de fato você sempre gosta de ter uma aprendizagem continuada? Esse requisito a gente observa nas pessoas mais bem-sucedidas. Isso é algo em comum entre eles. Essas pessoas, eu não digo no quesito no meio acadêmico, mas qualquer pessoa bem-sucedida, os mais multimilionários, os bilionários, eles têm no aprendizado continuado, que é o quê? Pode não ser, mais uma vez, específico ali do mundo acadêmico que eles vieram, mas para eles continuar aprendendo, para não ser pego com a calça curta, é algo básico. Então, esse requisito, eu já pergunto para vocês aí nos comentários. Vocês têm esse requisito, que é um requisito fundamental? Comentem aí. Eu, graças a Deus, eu tenho esse requisito. O segundo requisito que eu vejo que sim, pelo menos hoje em dia, é algo que com certeza as pessoas bem-sucedidas, todos os multimilionários, essas pessoas têm mais esse requisito em comum, que é o quê? Essas pessoas amam, ou independente de amar, elas prezam por atividades físicas, prezam por fazer uma musculação, por fazer um treino de jiu-jitsu, ou seja, artes marciais no geral. E eu já vi na internet pessoas que também trouxeram esse conteúdo falando mais ou menos isso que eu estou falando, com uma roupagem com certeza diferente, porque aqui é eu que estou falando da minha forma, do meu jeito. Aí vai ter pessoas lá sempre falando, Bill Gates, eu não via ele fazendo musculação, atividades físicas. Muito engano que quem já viu alguma coisa mais aprofundado de Bill Gates, já viu que o Bill Gates, ele tinha o hábito de parar o que ele estava fazendo quando ele via que não estava sendo mais produtivo, para fazer caminhadas longas, que aquilo, segundo ele mesmo, aquilo era algo que deixava ele depois mais inspirado e de uma forma que repercutia na sua função, que ele sentia sempre que aquela atividade ali, que seja
de menor intensidade o ajudava demais. Então, muito engano para quem pensa isso. E também, as pessoas bem-sucedidas, a maior parte, e isso daí acontece na nossa sociedade de uma forma meio que subliminar, mas é a realidade. As pessoas bem-sucedidas, elas agem também pelo medo. E o medo é um fator que ele faz que nós... que nós conseguimos frente a alguma ameaça, algum risco, agir de uma forma útil, agir no tempo certo. Então, a questão de ser movido pelo medo, eu acredito que a maioria de multimilionários, das pessoas bem-sucedidas, elas têm também esse requisito dentro ali do currículo delas. Elas agem pelo medo. E agir pelo medo, geralmente, não é ruim. Você apenas tem que ter consciência do que está fazendo e saber como tudo dosar a forma do seu medo. Mas agir pelo medo, resumindo e exemplificando para vocês aqui, é simplesmente o quê? Você, no seu trabalho, no seu segmento, um concorrente aparece e você fica com medo de perder para aquele concorrente. Então, esse medo, que eu estou dando como exemplo, é algo muito benéfico. E isso é uma virtude das pessoas bem-sucedidas. Então, o medo é nesse sentido. E outra coisa é que as pessoas bem-sucedidas, geralmente as pessoas são metódicas. O que significa isso? Essas pessoas, elas baseiam a vida delas em métodos. Por quê? A maior parte das coisas tem uma programação, tem um método. E quando você pensa ser a última bolacha do pacote e não segue aqueles protocolos, aqueles métodos, ou seja, você não é metódico, você não tem ali uma rotina, você não tem ali uma aplicabilidade. Acho que eu estou até fugindo da palavra, mas, ou seja, você não é uma pessoa ali que tem rigor, você tem responsabilidade de tentar cumprir com todas as coisas que você sabe que faz diferença naquele seu negócio. As pessoas bem-sucedidas, elas são geralmente muito metódicas. Mas o tema desse vídeo, além disso, né, hoje, como sempre, eu já falei para vocês deixarem um comentário, já tinha meio que esquecido, mas vale até agora. Você que me acompanha até agora, se não inscreveu nesse canal, inscreva, compartilhe, comente, deixe o seu like, porque eu sempre, mais uma vez eu digo, sempre eu estou trazendo coisas aqui que eu sei que de alguma forma você pode aproveitar demais. Então hoje, para me trazer, além de tudo que eu falei, né, vendo ali sobre o Wesley Delagone, então hoje eu vi basicamente 2 podcasts, no caso do Wesley, e também um que me chamou mais atenção, que eu extraí para trazer aqui, porque é um baita de um podcast, ou seja, na questão ali do que foi falado ali, do que foi ensinado. Quem não conhece Leandro Teu, salvo engano, Teuin, ele é um educador físico, que uma vez eu vi até, na verdade, um estudo, quando eu fui começar a gravar vídeo no YouTube, um estudo de uma pessoa ali também que entende muito de YouTube Studio e tal, falando sobre o canal do Leandro Teuin. Esse Leandro Teuin, ele de alguma forma, ele é concorrente do Cariani. Concorrente que eu digo assim, são nichos parecidos. Falar dentro de uma academia, mostrar treinos, quais melhores resultados que para você adquirir um bom bíceps, um bom peitoral e assim por diante, nesse segmento aí. E no final desse estudo, o que o cara, que também era um especialista em YouTube, o que ele chegava num veredito é que o Leandro Teuin, ele superava o número, em números absolutos, o próprio Cariani. Porque o Cariani, vários vídeos dele, de fato, na época que eu vi esse estudo, eram vídeos virais. Em poucos dias, esses vídeos tinham milhões de visualizações. E o do Leandro, na verdade, era poucos os vídeos virais, mas todos mantinham uma frequência meio que básica, meio que padrão de visualizações. Só que o que diferenciava um do outro? Um era mais metódico, um era mais vídeos atemporais. Se você não sabe o que é, deixe no comentário que eu respondo. Então, assim, no final, ali no engrossado caldo, o Leandro, o canal dele em visualizações, na questão da monetização, nessas coisas, o canal dele superava o do Cariani. E o Cariani é um cara que ele tem mais uma visibilidade a nível nacional.
Mas essa é uma coisa que eu vi sobre o Leandro Tewin que me chamou a atenção. Por isso que eu vi esse vídeo, no caso, esse podcast, ele e o Wesley Delagoni, que eu já conheço também desde que eu comecei a interessar sobre mentalidade, sobre neuroanatomia, neurociência. Então ele é hoje, de uma certa forma, uma referência na questão da neurociência. É uma realidade. Então, o que eu vi lá, que mais uma vez pode até parecer repetido, mas é uma realidade. Eu já falei quais requisitos que as pessoas bem-sucedidas têm. Eu já enumerei, são 4. Essas pessoas têm um aprendizado continuado, essas pessoas gostam de atividades físicas, essas pessoas são movidas pelo medo e essas pessoas são metódicas. Outra coisa que é bacana, mais uma vez, essas pessoas fatalmente têm que saber estarem na linha de frente. Se você estiver na linha de frente, você, vamos dizer assim, você está no primeiro lugar da fila. Se você estiver no primeiro lugar da fila, você não vai deixar o bonde passar. Que eles falaram no podcast lá. Você estando na primeira fila, você logo de cara, você vai aparecer para as pessoas. Que foi muito falado isso lá no canal. Foi muito ali esmiuçado entre ele e o Wesley Delagoni. Os dois que estavam entrevistando eles falaram muito a esse respeito aí. Apareça para os outros. Você pode ser o bambambam, você pode ser o melhor, mas se você não aparecer, não adianta de nada. E também uma história que me chamou muita atenção é que o Leandro, ele contou sobre Braulio Pinduca, um cara que é um ícone no mundo fitness, ou seja, no bodybuilding, e esse Pinduca um dia encontrou com o Leandro e falou, cara, na humildade, sendo sincero com você, sem maldade nenhuma, eu tinha raiva de você. Por quê? Porque o Leandro já era alguém muito conhecido, de muita visibilidade na área da musculação. E esse Pinduca, esse cara, parece que falou nele, falou, cara, eu tô com raiva de você. Na verdade, eu senti raiva, mas é sem maldade. Eu senti porque eu vi você, cara, você brilhando, você aparecendo, você tendo destaque. E eu sei que eu sou o cara raiz. Eu sou o cara aqui do Brasil, a referência. E eu não estou tendo a mesma visibilidade que você. E o bacana é que o Leandro, de alguma forma, pegou e falou para ele. Então, cara, a questão é que você é como se fosse o homem da caverna. Você ainda está lá no passado, você está ligado, está preso ao passado. Eu evoluí. Você tem que evoluir. Se você não aparecer, não adianta de nada a sua, de fato, a sua autoridade, a sua diferenciação nesse mundo que você não é conhecido por ninguém. E aí até lembrei também que quando eu comecei aqui a gravar vídeos, eu lembrei que na época me aparecia o canal, não sei se vocês conhecem, mas na época era bom, hoje faz tempo que eu não acompanho, do Favelado Investidor. Um carinha que trabalhava num banco, com ele, um outro colega, de estagiários ali, eles começaram a abrir a cabeça, aprender do mercado financeiro, foram fazendo perguntas para os gerentes de bancos, viram que os gerentes não sabiam a respeito, e eles, de fato, aquilo ali despertou neles, cara, como que um gerente não sabe o que é ações, o que é investimento verdadeiro, não somente poupança, carta de crédito, disso, aquilo, tal, aquela coisa engessada do banco. Foi nisso que eles começaram a ler Pai Rico, Pai Pobre, várias outras coisas, e esse Favelado Investidor, de fato, ele criou uma grande audiência, um grande canal. Em pouco tempo, acredito que ele tirou a mãe lá da favela, da comunidade dele, e conseguiu dar uma vida muito boa para a mãe dele. Então, isso me chamou muita atenção, porque, mais uma vez, eu lembro da minha infância, e também em cima do que o Leandro falou do Braulio, aquilo ali, eu me identifiquei com isso, porque não adianta você ser a referência, você ter tido a sua infância mais realmente complicada, isso e aquilo, e também você hoje, você é um cara que zela, você ama estudar, você ama se atualizar, você ama a prosperidade, você quer ser próspero, você quer ensinar as pessoas, você quer agregar na sociedade, mas se você não aparece, se você fica como o homem da caverna, vai acontecer a mesma coisa que eu citei aqui. Então, a questão é, não fique no anonimato. Mais uma vez, saia da caverna, evolua, apareça para os outros. Também uma coisa que chamou a atenção lá que foi dito se hoje Freud
fosse nosso contemporâneo, ou seja, ele estivesse vivo hoje, provavelmente ele estava aparecendo na telinha para você no YouTube, em outras plataformas, mas se ele não tivesse, ele não seria o Freud. Essa é uma realidade, se é que me entendem. Então, praticamente para fechar, para não ficar um vídeo longo, queria trazer um vídeo aí de 5 minutinhos, está passando um pouquinho. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa ficar com esse complexo de ser o melhor. Você apenas precisa aparecer. Você apenas precisa se expor, porque se você não expor, ninguém vai saber de você, você não vai ser lembrado. Você vai ser, no máximo, uma letrinha na história. No máximo, um nome de rua, mas não vai passar de uma letra, não vai passar de um número, só isso. Então, apareça. Outra coisa que também faz sentido que eu vi lá no podcast, não importa, mais uma vez, se destacar em um segmento só, não precisa necessariamente ser o acima demais da curva em uma coisa só. Você precisa ter o conjunto melhor, que foi o que o Leandro falou. Foi o que o Wesley falou. O Wesley falou, não me considero o melhor psicólogo, não me considero o melhor estudioso. O Leandro também falou, não me considero isso e aquilo. Não, eu apenas fiz o que eu faço com afinco, com muitos anos, então eu não sou o melhor, eu não sou aquela melhor máquina, mas eu tenho um conjunto melhor. Eu sou funcional. Então seja funcional. Você é funcional? Você tem vontade de trazer conteúdos? Você tem vontade de ensinar as pessoas? Você está fazendo igual eu estou fazendo aqui? Se não tiver, não adianta a sua grande sabedoria. Não adianta de nada. No final da história, está adiantando só no seu mundinho fechadinho para você. E para fechar, pessoal, com chave de ouro, eu digo para vocês, num dia de 24 horas, preocupe em ser o melhor em pelo menos uma hora dessas 24 horas. Se você for o fodão nessa uma hora, já é o suficiente. A gente raramente, e na verdade acho que não existe mesmo, não existe uma pessoa que é o fudidão, a fudidona em tudo, 24 horas do dia. Realmente, onde a gente anda, na onde que você vai achar sempre pessoas melhores que você, mais capacitadas que você. Mas isso não quer dizer nada no sentido que não quer dizer que você não possa ter a sua hora de ser o fenomenal, de ser a referência. Então preocupe em ser pelo menos uma hora do seu dia, ou melhor, que isso com certeza vai trazer frutos para você e para quem está ao seu lado e para quem te acompanha. Então, para findar mesmo, eu espero que se você não se inscreveu lá do início, do meio, agora você se inscreva, você deixe o seu like, o seu comentário e o seu compartilhar. Até o próximo vídeo. Cleiton Feliciano, do canal Criado pela Mente.